Fala, moçada, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do One Break Podcast, né, Chicão? E ao Isso. vivo. Opa. Ao vivo e a cores. 2022 estreando aqui ao vivo. Muito bom. Muito bom, Chicão. Quem quer... Bom, temos uns recados, né, Chicão? Importante, hein? Vamos lá. Já ia esquecendo. Já ia esquecendo. Bom, seguir YouTube, LinkedIn, Instagram, Deezer, Spotify. Tô em casa de boa, tal. Alexa, por favor, One Break, Amazon, né, não, Chicão? Tá bom. LinkedIn, não esquece, curte, compartilhe, né? Isso. Como que você fala mesmo? Compartilhamento do Não, bem? eu falo fofoca do bem, né? Fofoca do Porque bem. o conteúdo é rico, então acho que vale a pena a divulgação. Sem dúvida. Certo? E hoje a gente tem um apoio. Conseguimos um apoio. Que Olha bom, né? só, Chicão. Deixa eu falar dele aqui, pegar minha cola. Thiago, Vamos lá. as lojas Santo Antônio. O que é a loja Santo Antônio? Alô, Fabinho. A loja Santo Antônio ela é especializada em produtos do faça e venda, na área de confeitaria, festas e doces. Distribuidora dos chocolates Calibô, Cical e muito mais. É isso aí. Quem quiser acessar o site www.lojasantoantonio.com.br. Para todo o Brasil, tá, gente? Fala que é ouvinte do One Break. É isso aí, pessoal. E aí, Chicão, quem que é o nosso convidado de hoje, cara? Hoje, com muito prazer, a gente traz uma pessoa que é super empreendedora, tem uma plataforma muito bacana que a gente vai discutir. É isso aí. Ele é engenheiro, então vamos discutir a Mais um engenharia engenheiro. aí, fizemos a lição de casa e trouxemos o Ari Gorenstein. É isso aí. Ele vai me corrigir com certeza. Ele é CEO e cofundador da Evino. Seja certo? bem-vindo, Ari. Boa noite, gente. Super prazer. Obrigado, Thiago. Obrigado, Chicão, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho das minhas vivências, experiência, história e trajetória da Evino até aqui, compartilhar com vocês e com a audiência aí É isso algo aí. que possa ser inspirador e enriquecedor. É isso aí. Muito Quem bom. tiver perguntinhas, né, Chicão? Pode É, fazer que a posso? gente É. pergunta aqui pro Ari. Tá ótimo. Bom, Ari, cara, simples, tranquilo, bate-papo, informal mesmo. A ideia do One Break é passar para as pessoas, né, um pouco do mundo corporativo, né? Às vezes a gente não entende o porquê a pessoa conseguiu uma coisa ou a outra e tal. A ideia é mostrar para as pessoas os erros, os acertos, né? Às vezes a gente toma uma decisão errada e por algumas delas sai certo, né, Chicão? Lá na frente você vê que deu certo. Exato. Era o que tinha que ser, né? Era o que tinha que ser. Boa. E aí, nessa, Ari, pra gente começar, gostaria que você voltasse no tempo ali, quando você estava ali para prestar vestibular, aquela sensação de preocupação que todo jovem tem, né? De o que eu vou fazer, né? E aí, como que era esse momento para você? Como é que você foi fazer engenharia? Puxa, aí a gente voltou bem no tempo. Mas eu de moleque ali era bom aluno, eu sempre fui bom aluno na escola. E tinha uma afinidade bastante grande com ciências exatas, né? Me dava bem no resto, humanas, biológicas, mas sabia que tinha um cacoete ali mais puxado para exatas. E quando chegou vésperas, de fato, de decidir, né, carreira, já tinha uma inclinação para ir para esse mundo. E pensava desde ciências mais puras, matemática e física, chegou a passar pela minha cabeça, até engenharia. E aí comecei a me dar conta que o mundo da engenharia eu conseguiria... E, obviamente, tudo evoluiu muito e muito rápido, né? Hoje, se a gente for pensar as aplicações ou as carreiras que alguém com uma graduação em física e matemática pode ter, tem uma aplicabilidade, não vou dizer maior, mas seguramente diferente do que era. E eu levo aí da minha entrada na universidade, estamos falando aí de 20 e tantos anos que os cabelos brancos se entregam aqui. Mas então, com essa inclinação já para exatas, a engenharia me parecia uma carreira que fazia sentido. Meu pai é engenheiro. E aí comecei a investigar os ramos da engenharia, né? E dentre as várias, a engenharia de produção, que é a que eu vim a fazer, me pareceu uma engenharia que dava algum grau de abertura dentro daquele mundo pesado, né, de ciências duras, mas que além da parte mais hard ali da engenharia, traz uma carga de administração, traz uma carga de ciências também menos exatas e mais humanas para o lado de administração de empresas.
e que vocês falaram aí, né, que às vezes, olhando para trás, algumas coisas fazem sentido. No final, obviamente, resgatei em algum momento alguns livros, alguns conhecimentos que vieram a poder ser aplicados mais na frente. Mas então, enveredei por esse caminho, mas obviamente ali muito novo, que nem todo mundo, você acaba seu pai entrando, te influenciou de alguma forma? Você falou, filho, olha... Meu pai nunca nem... Ou sua mãe? Minha mãe é professora universitária, ela vem do ramo de ciências biomédicas, psicofarmacóloga, então também teve uma carreira acadêmica muito forte. E eu via mais ou menos o que era a carreira ou você levar, né, a sua trajetória profissional para o mundo acadêmico. Ela sempre gostou, mas não era o que me parecia ali cativar mais. E meu pai, nesse caso, ele nem estimulava a engenharia, nem recriminava. Era produção também, não? Não, meu pai é engenheiro mecânico. Ele é engenheiro... ele fez ITA na época dele, lá atrás. A única coisa que ele me recomendava era não fazer ITA pelos critérios dele. Vivenciou, ele sabe. Exato. Eu também não tinha essa intenção tão grande. Mas aí segui a carreira fiz a graduação em engenharia de produção e concluí. E aí depois a gente conecta com o que aconteceu nesse... Porque você vê... os engenheiros estão por todas as áreas, assim. Sim. Tem engenheiro em vendas, não sei, qualquer... Logística, supply demais. No ramo público também, na administração pública tem bastante engenheiro. Quer dizer, é um curso que te leva para vários segmentos. Traz uma bagagem, um modo de pensar, né, um framework, uma estruturação muito forte, né? E obviamente também depende da escola que você faz, mas acho que o que a universidade me trouxe mais forte é a capacidade de aprender e tentar criar soluções de maneira rápida e adaptada a cenários distintos, né? Então, basicamente avaliar contexto e saber reagir com o máximo de dados, né? É uma ciência que te ensina a usar com uma grande intensidade tudo que o contexto te traz em termos de informação e dados para tomada de decisão. Com engenharia? Trabalhei com engenharia. Meu começo de carreira, eu trabalhei tanto em consultoria, na parte de supply chain, logística e eu ia falar transportes. Isso agora, você tirou uma pergunta minha. Eu ia falar justamente isso. Você trabalhou, né, cara, com supply? Trabalhei com supply chain, trabalhei também na indústria automotiva, mas sempre na parte logística, né, e a engenharia de produção não poderia ter uma aplicação mais forte que essa. Então, cuidar de linha de montagem, pensar em toda a parte ergonômica e de fluxos, né? Então, trabalhei na General Motors, trabalhei na Renault, estagiei em finanças antes disso para descobrir o que era o mundo de finanças. Importante, tudo. Todo conhecimento só agrega. Mas sim, tive meus anos de engenharia pesada e... Qual era a sua impressão nessa época do mundo corporativo, neste período? Cara, do mundo corporativo, eu vivi entre estagiário e recém-formado e profissional ali de começo de carreira, várias corporações com perfis diferentes em países diferentes, né? Então, com graus, vamos dizer, de hierarquia, com graus de burocratização ou de política distintos. Então, desde o que eu vivi aqui na Gol Linhas Aéreas, que era na época uma startup que estava começando, então com informação que fluía mais rápido, empresa mais ágil, até o que eu vivi em General Motors aqui no Brasil, o que eu vivi em Renault na França, e o que me marcou muito, e aí também tem as particularidades talvez da própria indústria automotiva, né? Na indústria automotiva eu via que a progressão de carreira na época e tal, mas não deve ter mudado tanto, é muito lenta, né? Então você entra e para você de fato ascender, existe uma questão temporal que de alguma maneira ela também rege o rumo das carreiras, né? Obviamente que toda e qualquer corporação, empresa tenta aplicar algo de meritocracia, mas para mim ficava muito claro que não existiam carreiras meteóricas, não existiam ascensões rápidas.
pela dinâmica, né? Isso é algo que me marcou na época. E, obviamente, hoje o cenário que a gente vive é outro, e o cenário da garotada que trabalha com a gente é outro, outro mindset. Né? Mas é isso, a garotada hoje, a gente joga essa, né? De que todo mundo tem extrema urgência, né? Urgência para ser isso, para ser aquilo, para entrar e já... Mas não é assim, né? Mas essa geração... Eu tenho 3 filhos, assim, o mais novo tem 22 e os gêmeos têm 25. Então, eu tenho isso em casa, assim, né? Eles são acelerados, é outro mundo. É legal de ver, mas acaba assim, impactando a vida, porque a vida real traz isso também. Né? Opa, calma. Exato. Né? Não, a gente convive com isso diariamente, né? Essa impaciência, esse afã, né? E essa apreensão, de fato, para que as coisas sigam um ritmo que às vezes não é o ritmo natural, né? Às vezes, de fato, é isso. Putz, cara, tem é coisa que a gente vai ver um pouco vamos mais... amadurecer, vamos solidificar algumas coisas, eu acho vamos trabalhar alguns são coisas pontos. Que a gente vai ver mais na frente, né? O resultado disso tudo, né? Assim, como que esses jovens, onde vai dar toda essa pressa, né? Batendo em certos nãos, né? E como você lida com isso como líder? Putz, a gente, obviamente, tenta acomodar, né? Essa apreensão e essa ansiedade, primeiro, de fato, tentando deixar muito claro que é mais uma ansiedade das pessoas que tem que, obviamente, em cada corporação e na nossa, tudo tem seu tempo, tudo tem um amadurecimento, mas é basicamente entendendo, né, as ambições de carreira de cada um e tentando traçar trilhas internas dentro de casa que correspondam, né, a essas ambições, sempre que possível. Alinhadas às expectativas, né? Alinhadas às expectativas, mas principalmente sinalizando quais são os passos, né, e quais são os milestones ali para se chegar. Porque, obviamente, o não pelo não, ele pode ser dado, né, mas o não com fundamento de, vamos trabalhar aqui, ali, argumentado, e chegar, quando chegarmos nesse instante ou nesse momento, ou desenvolvermos esses skills, esses capabilities, estamos prontos para um próximo passo. O problema é que os ciclos, cada vez mais, existe uma pressão para que esses ciclos se reduzam, né? E às vezes até numa corporação, a própria Evino, né, viveu vários ciclos e vários momentos, mas existem momentos de expansão, onde é mais fácil você acomodar essas ambições. Existem momentos em que não existe como, se você for acomodar a ambição de toda a turma, ok, legal, mas todo a mundo empresa tem que ir para outro, exato, tem que ir para outro lugar. Exato. E quanto tempo, você falou de Evino, quanto tempo a Evino está no mercado? Evino, a gente fundou ela em fevereiro de 2013. Então, o negócio está fazendo 9 anos agora. Show. É um negócio que, de fato, viveu. Cada ano de Evino é uma empresa nova e a empresa foi se transmutando em várias configurações. Mas uma rampa, um crescimento exponencial em 9 anos que trouxeram muito aprendizado, muito cabelo branco, mas também muita conquista, muito orgulho. E muita gente boa trabalhando com a gente. Eu lembro que eu conheci a Evino em meados de 2015 ali, que foi, eu acho, eu curtia um pouco comecei a curtir vinho ali. E eu lembro que eu olhava e pensava no desafio ali como empresa, porque existia outra plataforma ou não? Tinha já a wine.com.br, que ainda é concorrente direto, mas que foi também... Cada uma das empresas foi se pivoteando, né, e se adaptando com propostas de valor um pouquinho diferentes, mas hoje ainda são concorrentes. E na época eles eram, em 2015, que a gente tinha começado há pouco tempo, eles eram o player que tinha maior market share e dominavam o mercado. E a gente vinha como challenger ali tentando conquistar o nosso espaço. Eu lembro que foi bem diferente porque... Bom, uma que é a diversidade, né, cara, de vinhos. Eu acho que isso é um diferencial. E tanto a parte, né, black, né, a parte mais reserve e a parte mais de combate. E quando eu entrei no site, lá em 2015 ainda era estava aprendendo a apreciar o vinho. E isso me chamou a atenção principalmente pelo fato de ter o e-commerce, né? A plataforma e-commerce, eu acho que... Cara, eu não tenho... 2015, eu não lembro de ser... Obviamente que tinha ali o Mercado Livre, que
há anos que ele está em líder aí, na liderança, mas transportar bebida era um grande desafio, né, Ari? Super desafio. A gente reinventou um pouco da logística, do supply chain, do packaging para transporte de vinhos, né? Hoje já é mais commodity, as caixas são mais semelhantes, os próprios parceiros logísticos, as transportadoras. Hoje todo mundo aprendeu, já se adaptaram, exato. Mas o vinho tem vários desafios, né? Meu sócio que brinca que o vinho ele é super perigoso, né? Porque é um produto que quebra e que mancha tudo que está do lado, né? Então, assim, não é só o vinho. O estrago é grande. Às vezes, óbvio, você está transportando um Chateau Margaux, um vinho caro, putz, é um baita preju. Mas às vezes, o grosso, você está transportando um vinho de média gama, entrada de gama, o problema é ele estar do lado de um telefone celular, de uma TV de plasma e manchar tudo aquilo. Hoje, obviamente, papelão. E vocês trouxeram isso, né? Porque na época era muito segmentado. Porque eu trabalhei com bebidas, o Chicão também, tudo bem que em Energy Drinks eu trabalhei com quentes, e era muito segmentado. Então, assim, vai transportar garrafa, só garrafa, não pode mais nada. E para polarização logística, de entregar para todo mundo num preço barato, né? Porque não adianta você pagar muita grana no frete, você querendo ou não, você teve que, né, falar, exato. Carrega o computador do lado da garrafa mesmo. Anedota, mas na época um dos parceiros logísticos grandes com quem a gente veio a trabalhar e desenvolver bastante coisa em parceria, mas na época ele operava para a nossa concorrência e ele tinha uma operação de guerra ali quando ele tinha que interromper no sorter dele o manuseio de outros produtos, parar, fazer um setup no qual basicamente ele colocava almofada no final de cada uma das rampas de saída do sorter para processar vinho, porque era para garantir que o vinho ia passar. Mas é o que você falou, ele não conseguia conciliar o vinho com o que tem de Magazine Luiza, Mercado Livre, roupa, moda, outras coisas que estavam passando. Hoje essa realidade já está muito longe, porque de fato o packaging evoluiu muito. Não, a caixinha com a divisória ali é top. Tem umas caixinhas que não são caras, que são ergonômicas, que oferecem uma experiência de unboxing muito legal, que tem uma estética bacana e que o índice de avaria é mínimo e, obviamente, a turma também aprendeu a manusear, processar, adaptou maquinário para suportar. Mas essa pegada que você menciona aí de tentar, de fato, democratizar o consumo, no nosso caso, de vinho, foi como a gente entrou no mercado. A gente entrou no mercado com essa provocação. E vocês entraram numa época que os key accounts estavam, assim, com um cardápio gigantesco ali. Então, você ia no Pão de Açúcar, você tinha lá 300 marcas separadas por país e tal, ou seja, estava fácil também de comprar, né? Sim. E aí... A abundância de marcas de vinho no Brasil. O Brasil é curioso, né? Porque quando a gente olha, vamos dizer, a maturidade do mercado de vinhos no Brasil por vários quesitos, não é um mercado super maduro. Em contrapartida, a oferta de vinhos que a gente tem no Brasil, ela se compara, se não supera a oferta de vinhos que a gente tem em mercados ultra maduros como Inglaterra, Estados Unidos, Japão, onde você tem um leque absurdo. E no Brasil o mercado também evoluiu de 2013 para hoje, mas sempre foi verdade. O que a gente entendeu quando a gente entrou, que a gente trouxe uma proposta de valor um pouco diferente do que os key accounts e os grandes varejistas, é que o que a gente via de gap no mercado era em vinhos, que a gente fala de vinhos do velho mundo, uma boa relação custo-benefício. Então, o vinho francês, o vinho italiano e o vinho espanhol, principalmente, porque o português sempre teve muito pela questão cultural. Mas essas três origens, elas eram menos trabalhadas pelos key accounts, que sempre trabalharam e seguem até hoje trabalhando muito, Chile e Argentina. Mas na Itália, na França e na Espanha eram normalmente vinhos mais caros. Um Rioja mais caro, um Chianti mais caro. E o que a gente fez foi tentar desconstruir isso e trazer vinhos que a gente começou a desenvolver esse sourcing, tanto no começo com parceiros importadores, quanto depois e até hoje, né, com nossa própria rede, desenvolvendo os nossos parceiros vinícolas e grupos. A gente tentou desconstruir e começar a trazer para o mercado vinhos dessas origens em preços
basicamente muito similares ao que o sujeito estava acostumado a pagar no vinho argentino e chileno. Então, o cara que queria dar um passo e descobrir um vinho diferente. Ele vinha para Evino. E outra coisa que acho que é... Acessível, né? Acessível. E outra coisa, você comentou, você ali em 2015 descobrindo o mundo dos vinhos, né? Outra coisa que a gente tentou fazer é que o que a gente via era o seguinte, você tem primeiro os key accounts, né? O canal de supermercado livre e serviço, que também, guardadas as devidas proporções, evoluiu, mas na altura é livre serviço, né? O sujeito vai lá na gôndola, se depara com essa enormidade de rótulos, não conhece muito, então fica perdido. Ele vai pelo preço, né? Vai pelo preço, vai pela imagem do rótulo, vai pelo que ele já conhece, vai na bola de segurança, mas acaba se privando de experimentar coisas diferentes. Então ele tinha pouco auxílio e apoio, e a gente entendia que no online a gente conseguia trazer muita informação. Obviamente um time de customer service a serviço se precisar de algum apoio, mas na tela ali muita informação, recomendação, com o que harmoniza, qual que é a parte que a gente fala, né, organoléptica, mas que no final é o gosto daquele vinho, os aromas e tal, e trazer isso para o cliente de uma maneira mesmo, muito fácil. Ensinar o cara a tomar um bom vinho, a degustar, entender. Mas isso no Brasil, essa parte de ensinar, eu não sou um conhecedor de vinho, eu gosto de vinho. Você gosta pra caramba eu de gosto, mas eu nem vou falar nada perto dele aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, nós somos só curiosos. Eu ainda estou comprando pelo preço. Não, mas é nesse ponto que eu vou te falar. A falta, eu não sei, falta de informação, um pouco forçar demais a amizade, porque hoje você tem tudo na mão. Acesso, tudo na mão. Mas eu acho assim, por exemplo, como a grande maioria, você sabe muito bem, né? No Brasil, a gente não conhece vinho, assim, né? Tirando a galera que tal, lá em cima, tudo bem. Mas eu vejo que o brasileiro, por exemplo, eu com os meus amigos e tudo, aonde eu vou, tem um vinho. O Chico quer um vinho, tal, não sei o quê. Então, assim, tem bastante possibilidade, mas eu acho que a maioria não conhece, não sabe nem o que está tomando, assim, o que é aquilo e tal. Ainda esperam o gosto doce, mas não, né? Aonde eu quero chegar, assim... Para você conhecer vinho, você tem que ir atrás mesmo, assim, não é fácil, assim. Não. Ainda não é, né? Assim, eu costumo brincar que ele é tão fácil ou tão difícil quanto você queira, né? Obviamente, se você quiser ser um especialista, e eu nem me considero um especialista, mas o mundo do vinho, ele é riquíssimo e diverso, e você tem todas as ciências que a gente estava falando, né, do background ali, mas tem todas as ciências combinadas ali, de climatologia, pedologia, alquímica, etc. Tá tudo ali no vinho, né, biologia. Então é de fato algo complexo. Mas se você quer simplesmente, vamos dizer, provar o vinho de maneira mais despretensiosa e ter prazer com o vinho, com pouquinho de conhecimento você já consegue se guiar. E o principal conhecimento é você saber qual que é o perfil de vinho que agrada o seu paladar, né? Então é você se educar a não... Você tem que tomar vinho para você, né? Você tem que ter prazer com o vinho. Então, a partir do momento que você começa a reconhecer aquilo que você gosta, fica muito mais fácil você se guiar e você também pedir recomendação. Não, pô, eu gosto de um vinho com um sabor um pouquinho mais adocicado, com fim de boca com menos madeira, com mais madeira, com mais tanino, menos tanino. Pinot Noir é leve, você consegue tomar mais geladinho, não é tão adstringente. Então tem... O principal ponto é esse. Mas aí voltando ao que eu dizia que a gente tentou desconstruir, então primeiro, o autosserviço, que é o canal, e até hoje o canal que concentra 80% da venda de vinho, tem essa deficiência do sujeito ficar desamparado ali na hora de fazer a escolha. E o outro canal, que até hoje é um canal importante, é o canal da loja física, né? Mas a loja física de vinho, ela tem aquela particularidade, normalmente, a loja especializada é aquela loja que, aquela atmosfera mais sombria, luz baixa, móvel de madeira, o sommelier de terno e gravata. E para esse sujeito que ainda não se situa tão bem, o cara fala, primeiro eu vou entrar ali, eu vou ter que deixar as calças para comprar o vinho, e outra coisa, eu vou entrar ali, o sommelier vai me fazer 2, 3 perguntas, eu vou passar vergonha ali. Então eu não vou nem entrar. Então mesmo o sujeito que às vezes ao quer, invés de atrair, afasta. E aí outra tese e hipótese que a gente tinha, que depois também se provou verdadeira, é essa. O ambiente online digital, cara, você está ali no conforto da sua casa, na sua poltrona, sem medo de passar ridículo, você pode ficar 2 horas, né, zapeando ali, indo de vinho para vinho, lendo, Google se lá, informando. esse aqui e tal. Tem sugestões, né? Tem sugestões, tem vídeo do sommelier, tem um monte de
pistas ali para te ajudar a te guiar na sua seleção. E a gente entendia que atendia muito bem esses dois públicos, né? O cara que não conhece tanto, ou que está disposto a conhecer mais, mas que não quer nem ir para o autosserviço, onde ele vai ali acabar partindo de pistas que não necessariamente são aquelas que vão entregar a melhor experiência, nem o melhor vinho para ele, ou aquele cara que, ir para a loja, para ele já não é a jornada na qual ele se sente, a loja física, né, se sente mais confortável. E aí a gente colocou de pé a plataforma com essas algumas coisas que a gente foi entendendo que eram diferenciais competitivos. Você só tem a plataforma, né? Não tem loja física. A Evino hoje não tem loja física. A gente fez algumas experiências com iniciativas físicas, desde eventos, quiosque, tivemos um bar e tal. Então, Evino como Evino, não. A Evino recentemente adquiriu a operação da Gran Cru, que é importadora, distribuidora de vinhos, e a Gran Cru, sim, tem uma rede grande de lojas, são mais de 20 lojas próprias e mais de 120 franquias da Gran Cru. E esse passo foi dado justamente numa busca de tornar o conceito Evino e o do grupo um conceito muito mais multicanal e omnicanal. Descentralizar a distribuição. Avançar postos de estoque e também desenhar. Obviamente, você ganha, né, em capilaridade, uma malha diferente, mas começar a desenhar toda essa experiência que hoje, no final, é o que o cliente busca, né? Essa experiência que ela transita de maneira muito fluida entre o ambiente físico e o digital. O sujeito consegue comprar online, buscar na loja, consegue devolver na loja, ele consegue receber muito mais rápido porque a entrega é feita a partir da loja. Quando ele entra no site ou na loja, a gente consegue identificar quem é ele, quais são as preferências, os gostos, por onde ele navegou, quando é o aniversário, quando que é a bodas de ouro. Exato. Aí você traz tudo isso para enriquecer a jornada e a experiência. A ideia de distribuição era interessantíssima, obviamente, mas nós, assim, que você principalmente, que conhece de supply, sabe que é custo, né? E eu vi o seu OTIF é 95% para mais, né? Mais. Né? Nosso OTIF na Black Friday foi de 98%, na última Black Friday. O OTIF... E temos um engenheiro tocando lá o supply chain também. Boa, Não, que é um OTIF? Então, on time in full. Na verdade, o OTIF é um KPI que é um dos principais KPIs de supply chain, que marca se o cliente recebeu o que ele queria, quando ele queria. Tá. Faz uma leitura. Exato. Então, é um dos principais KPIs aí de supply. Dado muito bom para a gente acompanha muito. E se o cara... E aí eu estava vendo 95 ponto alguma coisa, 60, isso chegou a ser a média no histórico mais longo. Hoje a gente está batendo 96, na média dos últimos 12 meses, mas a gente se desafiou a fazer um mês de novembro com um OTIF acima de 96 no mês. Sim. E é um mês que, obviamente, e não é só a gente que segura essa bronca, depende da eficiência de uma série de parceiros. E a gente conseguiu fechar em 98. Então, parabéns aí se o Fábio Melo, a Bárbara estiverem escutando. Não, o André, que ajudaram a entregar essa... Eu que sou de supply, posso dizer, 98 é do caralho. Então, quer dizer, 98% dos pedidos dele... Ele entregou no prazo e o que o cliente queria. Muito bom. Mas o desafio, a gente falou um pouquinho de supply, dessa coisa de avançar estoques, né? Um dos grandes desafios é que, obviamente, não adianta nada você ter um bom OTIF se a sua promessa de experiência ela não é uma promessa de acordo com a expectativa do cliente. Não, nem se é único. Se eu te prometo entregar em 2 semanas, é fácil. Eu tenho um OTIF de 99. Cara, eu tenho 2 semanas para vir sair aqui, sei lá, da Vila Leopoldina e chegar em Pinheiros. Sim. Ok. Então, não significa nada sem você ter uma experiência de serviço e uma logística. E a gente vem, ao longo do tempo, primeiro, diminuindo muito a nossa promessa de entrega, mas o que a gente vê hoje é a expectativa do cliente, né? E acho que a pandemia mudou muito isso. E a gente falou há pouco de Mercado Livre, Magazine Luiza, esses players, Amazon, também tem feito investimentos brutais, né? Em centros de distribuição, em ativos, frota ou parcerias, para de fato fazer com que conceitos como Next Day Delivery, né? Entrega no dia seguinte, entrega em poucas horas, passem a se tornar mais usuais ao cliente. Uma vez que o cliente começa a se habituar, ele imagina que esse nível de
de serviço, ele passa a ser padrão, né? E isso começa a ser menos um diferencial competitivo e mais algo higiênico, né? O cara entrou, ele tá esperando, que vai receber em 2, 3 dias. Olha, eu já tô no mais que eu ponho entrega no próximo dia. Eu tenho uma reclamação, cara, sobre essas coisas de entrega, assim. Na pandemia, eu moro em casa, né? E o pessoal que vai entregar, às vezes eles estão tocando a campainha 7 horas da manhã, assim, sábado. 8 da noite. Não tem, Chicão, acabou. Do mesmo jeito nem acordei 7 da manhã no sábado. Porque às vezes você tem entrega agendada, mas a entrega agendada nunca é tão próxima, né? Para ter o Next Day, você tem que ter uma janela mais flexível. E aí, de fato, pode acontecer. Não, foi vinho, né? Mas agora mesmo, a gente fez uma compra e o cara que foi entregar, não sei, que meus filhos estavam em casa, mas nem perceberam, sei lá, o que estavam fazendo lá, trabalhando. O cara entregou no vizinho. Mas Chico, tá mais flexível. Mas só que quando você nas instruções de entrega, estava assim, entregue. Aí eu liguei pro meu filho e falei, não, pai, aqui ninguém entregou, não aconteceu nada. Pô, mas tá entregue aí. O cara deixou no vizinho. E o desespero. Tava o vizinho, por acaso, ali do lado. Ele Posso falou, deixar contigo? Pronto, né? Sei lá. Mas principalmente por causa do marketing. Em casa não é trivial, porque senão você tem que fazer muitas retentativas de entrega, o custo sobe. Por isso que entrega no vizinho. Entrega no vizinho. O ponto é o marketplace agora, principalmente agora com esse ponto de... vocês devem ter um CD e daí distribui, né? Isso, temos um centro de distribuição no Espírito Santo, fica em Serra, mas a gente, além disso, hoje está com 6 dark stores, para atender uma ocasião de consumo diferente. O cara que precisa do vinho agora. Estamos aqui, acabou o vinho, eu quero um vinho. Se eu entrar, Dark Stores de Pinheiros vai atender aqui, eu consigo que o cara me entregue em meia hora. Então, e a gente, obviamente, também nesse play de aquisição da Gran Cru, também está pensando muito em usar, né, esse footprint de lojas que já passam a compor o ecossistema do grupo para, de fato, avançar estoque e garantir. Mas também Brasil, tem outras questões tributárias no meio, nada é tão simples. A logística acaba indo junto com o tributário, às vezes. Vou dar um passo aqui atrás. Como foi a sua transição? Porque você estava no mundo corporativo e como que você migrou para o vinho e abriu uma plataforma dessa, trabalhando? Boa. Essa é a história que vocês também falaram, né? Às vezes a gente olha para trás e fala, nem tudo é por acaso, ou algumas escolhas que na altura não sabia se era certo ou errado, quando a gente olha depois, conclui e sabe. No meu caso, acho que a maioria foram certas. Curioso agora, né, Thiago? Mas quando eu estava no meio da graduação, então fui fazer engenharia de produção, estudei aqui na Poli, na USP, e tinha um programa de graduação sanduíche. E esse programa de graduação sanduíche eram bolsas da CAPES para estudantes irem fazer um ano de graduação fora. E eu, basicamente, na época, morava com a minha mãe, não tinha saído de casa, porque sou daqui de São Paulo, estava fazendo a Universidade de São Paulo, e tinha vontade de ter uma experiência fora de casa, fora do Brasil, não tinha pai-trocínio ou mãe-trocínio para fazer isso, e a bolsa me saltou aos olhos ali, então acabei postulando, e na altura existiam 3 programas, um para os Estados Unidos, um para a Alemanha, um para a França, e eu não lembro quando que era a data ali, mas era um programa que começava um ano depois da aplicação das provas, do processo seletivo. Estados Unidos, para mim, nunca brilhou muito os olhos, não achava que já arranhava o inglês, mas o American Way of Life não era algo que me seduzia tanto. E ir para a Europa era algo que, sim, era um sonho ali. E aí falei, se por acaso eu vingar esse troço, entre aprender alemão em um ano e começar a arranhar um francês em um ano, parece que é mais razoável tentar a França. Aí postulei, passei e fui para a França. E aí, então, isso em 2021... 2021. Fiquei entre 2021 e 2022 em Lyon. Lyon é no Vale do Rhône ali. Só 2021 não. 2021, 2001. 2001, 2002. Não, se fosse 2021 não ia ter nem saído do país porque não iam me deixar. Não ia. Mas está entre 2001 e 2002. E aí fiquei então em Lyon durante um ano, mas nessa época era
acabei chegando na universidade e aquela panelinha de estrangeiro, né? Então, um monte de brasileiro, um monte de espanhol, o pessoal lá que faz Erasmus, né? Os intercambistas europeus. E vivendo ali muito longe, tanto da cultura francesa quanto do idioma francês, né? E falei, cara, puta, como é que eu faço para socializar um pouquinho mais? E aí fui pesquisar na universidade o que havia, e lá, como aqui, você tem várias, né, Atlética, Grêmio, etc. Lá acho que mais que aqui, tem associação de peteca, associação de xadrez, associação disso, daquilo. E uma das coisas que tinha era o clube de enologia. E o clube de enologia era uma turma que se reunia quinzenalmente, acho que no começo semanalmente, depois quinzenalmente, enfim, pelo menos 2 vezes por mês, para ter debates, discussões em torno do vinho. E, obviamente, o vinho lá, a gente está falando, Brasil, o consumo per capita de vinho são 2 litros per capita. Na França, a gente está falando de qualquer coisa entre 40 e 50, dependendo do período. Então, assim, é algo muito mais disseminado, disseminado e presente. Sim, sim. Então, todo mundo ali tem um tio que vinifica, tem um amigo que vinifica, quer seja comercialmente, quer seja para a família, quer seja num porte menor. Então, basicamente, recebia gente que vinha trazer seu vinho, falar do seu vinho, estudava como é que era a vinificação, fazia basicamente uma mini formação ali de sommeleria ou de enologia muito curta, mas bem despretensiosa e sem, vamos dizer, não fazia parte do currículo acadêmico nem nada. Conhecimentos de vinho? Não tinha nenhum. Acho que curioso. Se bobear, antes de sair do Brasil, eu tinha tomado vinho em festa, sabe? Por acaso. Nada... Restou, tipo... Daí. Não tinha cultura de vinho. Sim. E aí, frequentando ali, comecei a me interessar, porque, de fato, é um universo que é fascinante. E o relacionamento do francês com o vinho é muito diferente, né? A presença e o espaço que o vinho ocupa na vida do francês, e vendo os produtores vir falar da sua produção, com a paixão. E aí depois tinha também as rotas do vinho, né? De final de semana saía e estava do lado, né? Qualquer 20 minutos, meia hora, você está num vinhedo, você faz uma visita, você conhece uma produção. Isso aí meio que me despertou a atenção, né? Então e tinha uma bolsa que me permitia, na época, comprar no supermercado lá vinho no começo era franco, depois mudou para euro, mas vinho de 5 euros, que seriam vinhos aqui, um vinho de 5 euros no supermercado lá. Hoje seria um vinho no Brasil na casa dos R$90, R$100, então que eu, como estudante universitário, jamais me proporia. Então, ali, como meio que autodidata, curioso, eu comecei a estudar, a consumir, degustar e tal. Aí voltei para o Brasil e fui seguindo minha carreira um pouco no que eu falei para vocês, né? Me formei, fiz estágio na Gol, na Braskem, depois fui trabalhar na General Motors, consultoria. E nisso, voltei ao Brasil, me formei, comecei a carreira e fui fazer um outro mestrado, dessa vez em supply chain, logística. E aí eu tinha conseguido uma bolsa para estudar de novo na França. Também tinha gostado da primeira experiência, queria voltar para a Europa. Fiquei 2 anos em Paris. E aí o vinho foi fazendo parte do meu dia a dia como hobby. E, aproveitar, degustar, ler. Quando tinha férias, viajar, conhecer. E aí voltei ao Brasil, fui seguindo então a carreira, e nos meus 27 anos mais ou menos foi quando eu comecei a me questionar, será que essa carreira, para onde eu estou levando ela, é onde eu quero estar? E o vinho sempre ali meio que a dúvida presente ali, não... presente, mas será que dá para fazer algo? E eu me sentia bem despreparado, né? Para mim entrar nessa indústria, porque eu gosto, muito legal, tal, mas preciso me preparar. Não é tão fácil, né? E aí comecei a entender um pouco mais de como a indústria no Brasil estava estruturada. O que me encantava era sempre essa parte mais voltada a comércio e marketing, de fato, tentar construir uma cultura de vinho no Brasil, pelo menos garantir que o vinho tenha uma presença diferente e mais próxima ao que é na Europa, e garantir momentos legais e que as pessoas tenham prazer com o vinho. Existe algum registro que você pode falar, a partir de 2010, a partir de 2005, o vinho começou a ter um movimento diferente no Brasil? Não, eu acho que o vinho no Brasil, quando a gente olha até a estatística, né, de consumo per capita, ele vem nessa faixa aí de 2 litros per capita andando de lado. Onde houve uma mudança de ponteiro foi na pandemia. Na pandemia ele sai ali
Então sempre flutuou ali entre 1.5 e 1.8, 2. Ele saiu de 2 e chegou a bater 2.8, 2.6, dependendo da fonte ou do critério que a gente usa de população. Então, de fato, a pandemia, eu diria que é o momento que alavancou. O que houve no passado, do ponto de vista de ciclos, são momentos em que o vinho importado toma maior presença ou menor presença, mas mais numa migração entre o que é o vinho nacional, ou o vinho suave, o vinho de mesa e o vinho fino. Então, existem alguns movimentos no que é o vinho como um todo, combinando todas essas categorias, mas se não, nada tão transformacional nos últimos anos. E aí, para concluir, eu me sentia despreparado ali, e já tinha essa escola de fazer formações fora, tentar postular para bolsas e tal. E eu falei, será que existe alguma formação em vinhos que eu poderia tentar pleitear e, de fato, adquirir uma bagagem mais formal e acadêmica que depois me permita dar um passo e ou empreender ou tentar entrar na indústria? E aí, pesquisando, tinha várias formações no Brasil, mas as que tinham no Brasil sempre para um lado muito técnico, ou a parte técnica mais agronômica, de cultura e cultivo da vinha, ou a parte técnica mais de adega e cantina, né, de vinificação e enologia, mas nada tão amplo. Hoje até vemos formações mais completas de negócios, né, do vinho, mas na altura era só a parte mais hard mesmo, de cultivo da vinha ou processos de vinificação. E aí eu encontrei na Europa o currículo que eu acabei fazendo, que era um mestrado em vitivinicultura, enologia, marketing e comércio dos vinhos. E isso foi em 2007 já, não 27. E aí nessa altura eu falei, cara, vou via a grade, né, toda a trajetória acadêmica, né, e o currículo, e me pareceu interessante, trazia vários dos temas que eu queria me aprofundar e aprender. E aí, nesse caso, eu me submeti à candidatura, mas super despretensioso, né? Porque eu falei, cara, tudo bem, o que eu tinha feito na vida ali, a graduação sanduíche, o mestrado em supply chain, eram candidaturas mais fáceis de defender, porque tinham tudo a ver com o que eu vinha conquistando e a trajetória que eu estava construindo. E nesse caso, eu falei, bom, vou postular. E aí, no final, fui passando pelo processo, prova, entrevista, blá, 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 e fui aprovado. E aí foi o momento que você para e olha e fala, legal, tinha 27 anos, obviamente já estava construindo minha carreira, tinha uma remuneração de acordo com meus pares, com o mercado, mas ia basicamente deixar tudo para trás para apostar em uma guinada importante, né? E aí, foram, sei lá, semanas de reflexão ali, mas no final das contas, o que me ocorreu cara, assim, tem mais chance de eu me arrepender de não ter feito do que de ter feito. Sim. Porque o worst case scenario, né, o pior cenário fazendo talvez eu faça, isso não me sirva para nada, mas eu vou ter enriquecido minha vivência pessoal, vou ter tido uma experiência legal com um tema que eu gosto, conhecido pessoas novas, lugares novos e tal, e talvez eu volte a ter que correr atrás um tempo, entre aspas, perdido aí de 2 anos sabáticos, se por acaso tudo tivesse dado errado. Então apostei, fiz. Aí voltei pro Brasil, aí fiquei um ano e meio no que eu brinco aí como freelancer, freelancer em engenharia para pagar as contas, e aí voltei a prestar consultoria e apoiar o antigo sócio da consultoria em vários projetos, e freelancer em vinho para né, no ambiente, no mercado. Sempre vinho ali na sua vida ali, né? Até que, aí a gente já está falando 2008, 2009, entrei numa importadora, que é a Wine Society, que estava precisando de alguém para apoiar em alguns projetos, comecei a apoiá-los de maneira mais esporádica em alguns projetos de revisão de canal de distribuição e de portfólio. E aí depois me convidaram, enfim, aí tem uma história longa aí de vim a dirigir essa companhia por 2 anos, em 2013 montar a Evino com o meu sócio Marcos. E aí a história, entramos no capítulo Evino. Porque assim, né, Thiago, abrir uma empresa no Brasil já é desafiante, né? Abrir vinho, uma empresa de vinho no Brasil que não é o mercado de vinho, né? Assim, por um lado você vê como uma oportunidade, porque eu vejo assim, tem um espaço gigante para crescimento de vinho, né? Porque eu
quando fiz minha primeira viagem assim para fora, eu e minha mulher, eu notei assim como é comum na Europa assim o vinho na mesa, no almoço. O vinho da casa é servido, né? Então, numa jarra aqui, você não sabe nem isso, se você tá tomando, mas você toma. Isso foi quando, acho que em 96, se eu não me engano. E aqui no Brasil você não tem vinho, nem para te servir, assim, para escolha naquela época. Agora você tem várias opções, o mercado, qualquer mercado hoje tem um espaço para vender vinho, né? Então, assim, como é essa situação toda, né? O mercado brasileiro é grande, mas, por outro lado, tem a questão financeira. Tem um lado que você vai... A tributação do Brasil desfavorece. A tributação desfavorece muita coisa. Mas, assim, o vinho hoje deve sofrer uma tributação muito grande. A carga é absurda. Né? Por isso que ele faz por serra. Mas nem assim, mas nem digo, assim resolve. A carga a ponta do consumidor, né? Muito pesado. Quer dizer, há desafios. Por isso que o empreendedor no Brasil tem que ser mesmo reverenciado, porque olha os desafios para você. Né? Não é só você ganhar o mercado, não é isso. Não. Né? E o que mais me impressionou e me impressiona em cima disso tudo é que numa época que o desafio logístico para vinho gigantesco, não era comum ter uma plataforma online para você escolher vinho, e não era comum ter uma plataforma online. Online, né? Exato. Aplicativo exato. Nem existia. Exato. Plataforma online de prateleira como é hoje. Não. Só tinha o Mercado Livre Shopify, ainda. Vtex, Exato. Não era tão commodity, tão prateleira. Né? E ainda numa cultura que é aquilo que você falou. Por isso que eu perguntei. A pergunta de se existia uma evidência de quando que o vinho começou a virar no Brasil... era justamente para tentar conectar com 2013. Ou seja, zero. Não. Então, assim, o foi que a gente via era importação. Importação de vinho, sim. O mercado abriu para importação fim da década de 80, começo de 90, quando começa a chegar o Liebfromild, que é aquela garrafa azul de vinho alemão que servia na case doce. Aqui no Brasil, né? Case Nossa, aquilo... O Otávio Piva da Expand construiu, porque aquela garrafa azul não existe na Alemanha. Ele criou e no Brasil esse troço ganhou tem uma uns caras absurda. Que coisa, cara. Então, assim, década de 90, de fato, importação de vinho começa a deslanchar. Mas consumo de vinho e cultura de vinho, obviamente, junto com isso, vem um pouco mais da glamourização ou massa, do status que o vinho está associado. Então, pessoas mais interessadas em aprender sobre vinho ou consumir vinho. Mas não existe um momento transformacional. Assim. Até, assim, no tempo a gente se perde um pouco. Mas hoje... pelo menos eu tenho esse costume. Eu vou na sua casa a primeira vez, assim, ele casou, vamos lá, tal. Leva um vinho, né? Virou um ato bastante corriqueiro, né? Assim. E é legal, eu acho, ele toma, a mulher dele toma, a minha não toma, mas tudo bem. É muito social, é uma bebida que é muito social, é muito presente. Acho que, e a gente também tem por missão provar que o vinho não está só a serviço de grandes ocasiões especiais. Porque muitas vezes o vinho teve, vai ser uma grande festa, uma grande comemoração, fechamos um negócio, legal, o vinho pode estar e deve estar. Mas é isso, eu te chamei para comer uma pizza, um churrasco e tal. Isso que eu ia falar. O vinho cabe. E sair da pizza, né? Porque tem tudo, tem um monte de paladar aí que dá pra... Uma salada, uma feijoada. Exato. Tem o padre na missa toma vinho, né? Então pronto. Mas esse que é o ponto, porque a gente acaba, trazendo você, né? Uma ideia inovadora, né? Numa aposta total, e aí você vê a criança... crescendo, é o que você falou, são 9 anos isso? 9 anos agora. 9 anos, cada ano uma empresa diferente que vai se adaptando, e eu imagino que agora na pandemia foi uma... A pandemia foi, uma no nova nosso caso, empresa, né, cara? Um sopro do ponto de vista de negócio a favor, né? Sim. Obviamente, tudo que aconteceu ao redor, tirando profissionais, colaboradores, familiares, tirando toda a desgraça que a pandemia trouxe, que a gente só tem a lamentar, mas do ponto de vista do negócio, a gente vê que estávamos num lugar
que acabou sendo privilegiado pelas duas transformações que a gente viu, né? Quando você pergunta se houve um momento no qual o vinho se transformou, sim, na pandemia ele se transformou. Sim. E talvez muito por isso, por ele sair desse lugar da celebração, dos grandes encontros, até porque não haviam, e cair no lugar de temas mais, né, de ocasiões e circunstâncias mais banais. E as pessoas redescobriram ou descobriram que o vinho se prestava a maratona de Netflix. Cara, abrir uma garrafa em casa, novela com pipoca e um vinhozinho, pode abrir. Happy hour virtual no final do dia. Não vou dirigir, né? Vou abrir esse vinho aqui. Vamos. Então o vinho ganhou aquele espaço. Vinho. E o digital é o que a gente, é o que a gente viu. E aquela situação, né? Aquele vinho lá, não, mas aquele lá é para... Não, deixa lá pra gente celebrar, para uma ocasião boa. Não, uma ocasião boa agora, gente. Vamos abrir. Exato. Eu passei a assinar vinho na pandemia, porque eu não... Ainda mais que a minha esposa passou a tomar também vinho claro, né? E branco, e tudo, a parte ali especial com azeitona ali, uva e tudo mais. E aí eu passei a consumir também mais. Que chique. E assinar, faz tempo cara... Que eu vou na casa dele. Não, tem bastante. Já não vou mais, tem que ter todos esses detalhes aí. Mas o ponto de você passar, por exemplo, a assinatura, cara, isso é do caralho, puta ideia, cara. Porque, no caso, ela me traz experimentações que eu não teria se não fosse dessa maneira. Entendeu? Porque, assim, você... Obviamente que você pode pedir, mas no caso você pode falar, não, eu quero, no meu caso que são 4, né? Quero 2 brancos e 2 tintos, por exemplo. E aí eles selecionam ali o que há de novidade no mercado, às vezes... Agora, nessa combinação até de negócios, né, e Vino com Gran Cru, a Vino sempre fez o clube, sempre atuou com o modelo de clube, a Gran Cru desenhou um modelo de confraria também muito interessante, com algumas mecânicas novas, algumas regras novas. A gente vai redesenhar esse pacote, mas sim, o clube, né, a assinatura, permite para o cliente fazer o que você falou, descobertas que talvez sozinho ele não faria, porque a gente tem nosso time de curadores a serviço, fazendo a seleção, trazendo novidade. A gente já trouxe vinho do Líbano, vinho da Romênia, vinho da Hungria, vinho da Grécia, que não são tão comuns, e às vezes o sujeito não vai arriscar, porque, será que é legal e tal? E a gente consegue colocar coisas que saem do lugar comum. Obviamente também trazemos dos carros-chefe, né? Um Malbec argentino, um Carmener chileno, um Cabernet francês, tudo isso está presente, mas esses produtos mais inusitados a gente vê que o cliente gosta muito. E uma particularidade do brasileiro, quando a gente vê pesquisas de vinho mundo afora, é que o brasileiro ele é um cliente que costuma ser muito aventureiro, no sentido de um cliente desbravador, até por ser um mercado, como a gente falou, menos maduro, né, e mais incipiente em desenvolvimento. A média do consumidor é mais curioso, ele quer provar, ele quer degustar coisas diferentes. E também pelo fato de que, o que eu falei, o mercado ele tem uma abundância muito grande de rótulos, uma abundância muito grande de rótulos chilenos e argentinos, e às vezes o sujeito quer provar coisas diferentes. E o clube também acaba fazendo muito bem esse papel de, ele vai ter apoio para fazer essas descobertas e navegar por mundos distintos do que ele está habituado. O vinho nacional sofre muito preconceito do brasileiro também? Ou melhorou? Melhorou. A pandemia melhorou bastante também. Na pandemia a gente vê um crescimento do vinho fino nacional brutal. Obviamente, esse mix entre vinho importado e vinho nacional, ele flutua em função de hábitos e cultura, mas também da questão cambial, né? Quando o câmbio sobe muito, a relação custo-benefício do vinho nacional, ela começa a ficar mais interessante frente ao importado. Outra coisa que a gente vê é que na pandemia toda essa valorização, né, do consumo do que é mais local e mais próximo, como eu vou fomentar a indústria ou o negócio que está mais perto da minha casa e não do outro lado do mundo, as pessoas começam a valorizar mais. Mas o vinho nacional evoluiu muito ao longo do tempo, do ponto de vista, aí não estamos falando de anos, estamos falando de décadas, né? A qualidade do vinho nacional hoje não deixa nada a dever a grandes vinhos. O espumante nacional é excepcional, o espumante nacional começa a ser reconhecido mundialmente como
um espumante para bater de frente com champanhe, Pra com combate, frente à corta, com cava, em relações custo-benefício interessante. Mas a indústria ainda tem desafios de custos e de tributos que também fazem com que mesmo o vinho nacional, muitas vezes, não caibam no bolso. Né? Para você tomar um bom vinho fino, tranquilo, nacional, às vezes o custo é alto. E uma coisa, só para finalizar do kit, você tem 2 e... 2, 4, 6 garrafas. 2, você pode fechar com 2, com 4, com 6. Eu comecei com 2, fui para 4 e, cara, se você parar para pensar, 4 garrafas no mês é muito pouco. É muito pouco. Sim. Então, naturalmente, você começa a avançar. Porque se você... depende quantas pessoas na sua casa, por exemplo. Mas nem isso, Chicão. 2 pessoas tomam uma garrafa de vinho numa pizza. Eu entendeu? Digo, então, por isso que eu falo, é pouco no mês, entendeu? Se você... Em casa nós somos 5, né, por exemplo, entendeu? É uma noite. Uma noite. Precisa assinar 2 planos de 6. Ainda bem que só eu e o Fernando bebemos vinho. Assina o Devino, assina o da Gran Cru. 1 Devino, 2 da Gran Cru. Tá bom. E aí você acaba migrando, né? Porque... E o branco, é branco que fala mesmo? Sim, vinho branco. O branco, ele é realmente um paladar mais fresh, né? Mas eu lembro que quando eu trabalhava com bebidas que falava de tequila, eu falava, nossa, mas tequila é quente. Não, cara, se você faz tequila com Schweppes, sal e limão, que é a Paloma, é um drink fresh. Então, acaba que se você toma bem geladinho com uma uva, você toma uma garrafa tranquila. Mas ele está aprendendo. O vinho rosé e o branco tem crescido bastante. Isso. Fruto não só, né, de coquetelaria, o sujeito consegue também pegar um branco, fazer um bom clericot e tal, quanto por essa questão da refrescância mesmo. São vinhos normalmente com teor de álcool mais leve. Você vai tomar uma garrafa, 2, 3 garrafas, você não vai estar alterado. Sim. E você consegue acompanhar também refeições diferentes. Tomar salada, abrir um rosé aqui junto com uma salada. Então tem uma versatilidade que o gelado se trazem. Para o nosso país quente, tropical, seria o mais adequado, né? Sim. Não o tinto, por exemplo, né? Seria o branco. E mesmo a nossa culinária puxa muito para isso, né? Quando você vai ver pratos, muito pescado, né? Muitos pratos condimentados que às vezes vão bem com vinhos com uma acidez maior, um frescor maior. Então os brancos e rosés também se prestam muito a isso. E a gente tem visto essas 2 categorias, mais os espumantes, crescerem bastante. O vinho tinto, obviamente, ainda é o que tem maior parte de maior participação em vendas na Ivino, no mercado em geral, mas a gente vê uma progressão muito interessante. Os rosés é um caso impressionante, né? Não só no Brasil como no mundo. O mercado de vinho rosé vem crescido de uma maneira assombrosa. Tem muito investimento, né? Muito marketing também, muitas celebridades hoje apostando nos vinhos rosés, mas a gente vê na França, nos Estados Unidos, em todos os mercados esses vinhos crescendo, e no Brasil não é diferente. Ainda ocupa uma parcela muito pequena, né? Um crescimento exponencial de uma base que começou muito inexpressiva, mas esse negócio tem muito futuro. E falando de marcas próprias, você tem alguma... A gente, como Evino e como Gran Cru, tem começado a investir bastante em marcas próprias. A gente entende que marcas próprias, principalmente para atender nichos desatendidos, elas são muito bacanas, porque muitas vezes você cria o conceito, né, ao seu gosto, né? Então a gente hoje tem uma marca própria muito importante na nossa gama, que é o Vibra. O Vibra é um vinho em lata. Então a gente lançou o primeiro vinho em lata na versão espumante, branco, tinto e rosé. Depois a gente começou a desenvolver toda a parte que a gente chama dos premix ou dos ready to drinks. Então toda a parte de coquetelaria já pronta. Então tem um Aperol Spritz, temos um Bellini, temos um Clericot. Vamos lançar mais um drink autoral em breve. A gente tem uma marca de vinho em bag-in-box. Não sei se vocês já viram bag-in-box. Bag-in-box é aquela caixinha de 3 ou 5 litros que tem uma válvula e faz com que o vinho... Basicamente, você que tem uma família com 5 ali, você pode abrir o bag-in-box, cada um toma uma taça no horário que quiser e consumir, deixa na geladeira, deixa em casa, e ele não oxida, porque ele fica preservado a vácuo. Então a gente lançou o Conchego, que é a nossa marca de bag-in-box, e a gente lançou o Vivid, que é a nossa marca de rosé. É um rosé mais estilo rosé piscine, né? Então é um rosé para ser tomado com gelo.
porque ele tem um pouquinho mais de açúcar, ele tem um pouquinho mais de concentração, e à medida que o gelo vai diluindo, ele fica na composição ideal. Então a gente lançou uma garrafa super legal, com sleeve e tal, todo um conceito. Então sim, marcas próprias a gente entende que é super interessante, principalmente quando você quer justamente customizar um produto ou criar um conceito que seja muito diferente do que já existe, né? E aí a gente traz esse, vamos dizer, DNA de inovação e criatividade do time a serviço de criar conceitos novos, e tem funcionado super bem. Eu vi uma, não sei onde, que está começando aqui no Brasil a venda de um vinho tipo chopp, numa situação assim, não tem isso? Tem que é o turma, que a gente estava falando de tomar gelado, é nesse sentido, né? Tem uma turma, a gente até já conversou, por hora não temos nada juntos, mas tem um conceito do Ariel, até que é colega, chapa nosso, que ele desenvolveu um negócio, ele está chamando de tão longe, tão perto na pressão. E basicamente o que ele faz é que ele serve o vinho em kegs. Kegs, você que vende bebidas, é como se fosse um barril, né? A analogia mais próxima é o barril de chopp, mas ele leva o vinho então, nesse recipiente, com recipiente, não sei, no caso se é 10, 20 litros, e ele consegue plugar... 3, 4, 5 e 10. Nesse caso é o de 10, é o maior. E ele consegue plugar isso ou no bico de uma chopeira que não esteja em utilização, ou até ter um equipamento próprio para isso. E basicamente você tem o que ele chama do wine in tap. Isso existe muito na Europa, não é novidade. Aqui no Brasil sim, né? Nos bares, nos pubs, tem. Agora está começando. Inclusive aí, Keg, entrega minhas chopeiras lá, cara. O que existe no Brasil mais antigo é o que eles chamam de chopp de vinho. Isso. O chopp de vinho não é vinho. Normalmente é uma outra bebida, um mesclado. Talvez por causa da cor, né? Que eles... mas é uma composição que não é só... O vinho é o fermentado fruto de uvas viníferas ou não viníferas, no caso do vinho de mesa brasileiro. Mas normalmente é a fermentação da uva. O chopp de vinho, ele tem outros elementos químicos. É um blend, seria um ready to drink à base de vinho. Tem algo de vinho ali dentro. Mas esse conceito do wine in tap é justamente CO2, você ter no ponto de venda como você servir uma dose. E é bem legal, até pela pegada também de sustentabilidade, né? Você não tem transporte de garrafas, você pode também fazer com que o sujeito se abasteça no ponto de dose, né? Nesse caso, que seria o restaurante, o bar, ou o que quer que seja. Ele pode até ir lá com um growler, como a cerveja, para encher o vinho e levar para casa e consumir. Então, acho que essa pegada de sustentabilidade que também está chegando em todas as indústrias. Né? No vinho não é diferente. Sim, no vinho cada vez mais. O uso cada vez mais de garrafas mais leves, com menos uso de vidro. Né? No passado, o legal era até aquela garrafa pesadona, imponente, que você põe na mesa. Obviamente, isso ainda existe, mas em vários vinhos mais correntes, a garrafa foi ficando mais leve por custo e por sustentabilidade. O tema dos bag-in-box é uma embalagem super sustentável, em termos de pegada de carbono, reciclabilidade. É uma embalagem que gera muito menos dano e uso de recurso. Né? Então, acho que tem bastante coisa acontecendo bacana aí nesse universo tendência, de inovação. O do Kegs é super tendência. Assim como os copos Stanley e tudo mais. Uma pergunta, curiosidade. Qual que é a diferença? Por que tem garrafas que têm rolhas e outras que têm o screw cap, a rosca. Né? O vedante, né, que a gente chama mais clássico do vinho, é a rolha. Né? O screw cap, a vantagem do screw cap frente à rolha, a primeira vantagem é que a rolha de cortiça natural, ela tem uma chance de ser contaminada por um fungo, que a gente chama de TCA, que é o tricloroanisol, que ele faz com que o vinho desenvolva um aroma indesejável. Né? Então, desenvolve um defeito, um aroma de papelão molhado. O screw cap impede esse desenvolvimento. Agora, a rolha, então muitas vinícolas começaram a adotar o screw cap primeiro para se livrar desse problema que é o que o pessoal chama, na França, é o bouchonnet, aqui é o vinho com cheiro de rolha, né? Então ele tira esse risco e aí, estatisticamente, você vai ter uma produção que é a prova de TCA. Agora, o segundo tema é o tema, de fato, da praticidade, né? O screw cap, você não precisa do abridor, você abre ali com muita praticidade. É verdade. Mas um pouco do ritual. Exato. Então, mas culturalmente, no Brasil, que é um mercado que não ainda... houve barulhinho,
Não, Chicão. Você não tem o abertura, você não tira o lacre, você não tira a rolha, você não tem essa a ritualística mesmo em volta da abertura. Agora, o que você perde no screw cap é que o screw cap, de fato, ele, vamos dizer, ele inertiza qualquer tipo de contaminação para o bem ou para o mal do vinho com oxigênio. A rolha, ela é permeável em alguma medida. Então, quando você tem um vinho que a gente fala que é um vinho de guarda, que é um vinho que ao longo do tempo ele vai ganhar, ele vai ter mais complexidade, essa super micro-oxigenação que ocorre na transferência de oxigênio que passa pela rolha, porque ela é permeável, mas ao longo do tempo isso é benéfico para o vinho, né? Vai fazendo com que o vinho envelheça e desenvolva aromas desejáveis, no caso de um vinho de guarda. Isso não vai acontecer num vinho de screw cap. Então, assim, ainda que o screw cap tenha a praticidade versus o classicismo, em alguns vinhos é mais adequado você ter vinhos tintos de guarda, é adequado você ter a rolha, porque assim você vai conseguir que você tenha um vinho de guarda que vai, de fato, evoluindo com o tempo, que é uma matéria viva. Se você fecha ele com o screw cap, esse processo não vai acontecer. Em contrapartida, um vinho branco, rosé, que é para ser consumido jovem, que você não quer guardar ele nem se presta a isso, né? Um vinho para você consumir na safra, no ano seguinte à safra, ele está fechado com o com o screw cap ou com a rosca, não é nenhum demérito, pelo contrário, né? Ele de fato facilita. Aí você entra nessa questão de como o consumidor está preparado ou não, e varia de mercado para mercado. Você vai para Austrália, Nova Zelândia, Novo Mundo, o vinho é todo em rosca, a não ser grandes. Vai pegar um grande tinto ali de Barossa Valley e ele vai estar fechado com rolha, porque o produtor fez ele pensando em ser um vinho para suportar vários anos de guarda. No Brasil, a rosca ainda não é tão bem vista por todos, então alguns produtores que poderiam, sem nenhum prejuízo ao produto, migrar de um fechamento, né, de um vedante para o outro, acabam não fazendo por uma questão de preferência do cliente ou de preconceito, né? Muitas vezes o cliente acaba falando, o vinho de rosca é de qualidade inferior. Isso por custo bobagem. Não, né? Por custo não. Custo não. Custo não. Não é necessariamente mais econômico. Obviamente, se for para grandes rolhas de cortiça natural, aí sim, o screw cap vai trazer uma vantagem. Mas aí quando você está fazendo um grande vinho, não é esse custo que vai Ari, tem algum... você falou de mercado, me passou na cabeça. Só para não acabar a rolha. E aí, poxa, eu que guardo rolha, com várias oportunidades de subir a minha garrafinha lá. Entendeu? Porque vem tem muito... cara que tem um quadro de rolha. Exato. Tem isso também, que bacana. Pois é, para você deu uma ideia de negócio, né? Você vende o vinho com a tampa de rosca, mas ele acompanha a rolha do lado. Bacana. Faz parte. Curiosidade, assim, qual, sei lá, os países que mais vendem vinho no mundo, assim, tem isso? Tem, sei lá. Em termos de tamanho de mercado, Estados Unidos, né? Em termos de consumo per capita, por incrível que pareça, Portugal é o líder. Portugal passa dos 50 litros de consumo per capita. Na pandemia, isso deve ter mudado um pouquinho, eu não tenho estatística, porque obviamente sempre que se faz estatística de consumo per capita, leva em conta o consumo do país pela população do país. Países onde o turismo é muito expressivo, como é o caso de Portugal, eles contam pelo consumo, mas não contam pela população. Então, essa métrica pode desviar. Mas, então, assim, países em termos de consumo, os grandes países consumidores Estados Unidos, a China é um grande país consumidor, não per capita, mas pelo tamanho, a Alemanha é um grande país consumidor, a Inglaterra é um grande país consumidor. Quando a gente vai olhar pela ótica per capita, acaba preponderando os países europeus, né? Então, tem Vaticano, Luxemburgo, que são países pequenos e onde esse efeito também pessoas de passagem ou a missa também acabam fazendo com que o número seja contaminado, mas Portugal, Espanha menos, França ainda é importante em consumo, nessa casa de 40 litros per capita, e Itália. Espanha é um país que veio decrescendo ao longo do tempo, apesar de ser um grande país produtor. Né? Isso é curioso, né? Acaba variando muito também, não só com a população e com os hábitos, mas muitas vezes com a pirâmide etária. Né? Em vários países, o que a gente vê
é a população consumidora de vinhos envelhecendo. Mais dificuldade de garantir que a cultura do vinho se perenize nos jovens que vão para os lados dos spirits, para os lados da cerveja. E a Espanha, a cerveja está muito popularizada entre os jovens. Ari, como tudo que é bom dura pouco, a gente tem umas perguntas aqui, cara. Eu vou fazer 2, 3 aqui só pra gente não perdurar muito. Pergunta aqui. Bruno Scarpa. Bruno Scarpa participando aí. Qual que é o maior desafio da Evino hoje no Brasil? Maior desafio da Evino hoje no Brasil. Bom, a gente já falou dos tributos, não vou nem falar pagar dos tributos. Pagar os tributos a gente tem que pagar, não tem incontornável. Eu acho que hoje o nosso grande desafio é, de fato, estamos mirando para esse universo omnicanal, né? Então, desenhar e desenvolver essa experiência omnicanal com uso de tecnologia, de logística, um apoio ao cliente e excelência na jornada do começo ao fim. A gente fala muito que a jornada tem que ser frictionless, né? Então, no e-commerce, né? Sem fricção, sem atrito, muito bem desenhado. Mas agora que a gente vai passar, né? Ao longo do tempo, cada vez mais desenhar essa jornada híbrida entre o físico e o digital, né? Garantir que isso ocorra de maneira muito transparente e fluida é seguramente um desafio importante que a gente está começando a se provocar. Show. Selena Catarina, ela pergunta aqui, qual que é no Brasil, qual que é o estado que mais consome vinho? O estado que mais consome é São Paulo, mas quando a gente vai olhar consumo per capita, acaba despontando, nas últimas estatísticas que eu vi, o Rio de Janeiro, como um estado de bom consumo per capita, e depois, obviamente, estados do Sul, Rio Grande do Sul, pela tradição, pela produção, colônia italiana, etc. Legal. Ela fala que parabéns, Ari, a ideia é inovadora. Fernandinho Bonano Sá. Qual que é a divisão entre tinto e branco? Em termos percentuais, hoje... De consumo. Obviamente, a gente tem um outro efeito que no Brasil ainda é mais marcado que em outros países, que é o efeito sazonal, né? Então, assim, no Brasil, o consumo de tintos no inverno ele ainda é mais preponderante do que em outros países, e a presença maior de brancos, rosés, né? Dessa parte mais fresh que você falou, brancos, rosés e espumantes no verão acaba tomando mais partido. Mas hoje a gente tem aí os tintos ocupando na casa de 82%, depois a gente vem com os brancos que estão na casa de 10 a 12, e aí vem os rosés com 6 a 8. Isso falando dos vinhos tranquilos, né? Tirando o espumante de lado. 82% do tinto ainda tudo muito grande. Show. Bom, pessoal, tudo super elogiando, papo muito bom, adoro o vinho, adorando a conversa, muito legal, muito bom, aprendendo. Luciana Ló aprendendo, Lívia Lanzi, muito bom. O pessoal super elogiando. Bom, só uma coisa para essa turminha que está ajudando a gente, quem não for inscrito no canal... Inscreva-se no canal. Inscreva-se aí no canal. Tem muita gente legal, histórias que as pessoas aceitam dividir aqui, como do Ari, que é isso muito aí. Bacana. Se inscreva aí, tá, galera? Bom, para toda essa turma que está ouvindo, que gosta de vinho, deixar um cupom, né? Que acho que é sempre bom para quem quiser comprar um vinhozinho. Tem um cupom para quem ainda não é cliente Evino, que é o Compre-Evino. Então, compre traço do meio, hífen do meio Evino. Vai dar um desconto de, se eu não me engano, R$50 no carrinho, em compras acima de 200 ou 250. E para quem já compra com a gente, o Ari-Evino, que dá um desconto de 5 ou 10%. Que bom. Show. Então, não, depois a gente coloca na descrição do vídeo. Bem legal. Bom, como tudo que é bom dura pouco, Ari, cara, queria agradecer. Bom, eu sou fã há algum tempo, não só da marca, como de você, te acompanho há algum tempo. Dizer pro pessoal que está em casa, né? Compartilhem, curtem, dê o like. De novo, tá no trânsito, a gente tá no Deezer, no Spotify, no Amazon Music, tá em casa de boa, YouTube, LinkedIn, né? Compartilhe, que isso é super bacana. Temos recadinho, Chicão? Sim, mais uma vez para a gente agradecer aqui a loja Santo Antônio, especializada em produtos do Faça e Venda na área de confeitarias, festas e doces.
distribuidora de chocolates Calibô, Cical e muito mais. É isso aí. E para comprar no site deles, www.lojasantoantonio.com.br. Pessoal, você que está pensando em mudar a sua vida, fazer algo diferente, produzir, revender, ele na área aí de doces tem muita coisa, tá bom? Muito bom, É show isso. de bola, Chicão. Bom, Ari, mais uma vez, muito obrigado, tá? Para nós é um grande aprendizado, você deu um show aqui. Fica o convite. Eu agradeço aí pelo espaço, valeu, o papo super bacana. E é o que você falou, falar de vinho dificilmente é chato. Chato. Não, e fica o convite para a gente falar mais vezes e com certeza isso vai ser bem gratificante para nós, né, Chicão? Eu também agradeço porque você aceitar vir aqui, a gente não é jornalista, a gente não entende de vinho, mas eu acho que a gente pode, um canal que pode ensinar as pessoas, que é mais um passinho pequeno, mas que é um passo, no segmento de vinho, que é uma bebida muito saudável, mas o boa. nosso trabalho é esse trabalho de formiguinha, de trazer bebedor de vinho a mais todo dia, isso aí é o que constrói o mercado. Acho que é um universo tão prazeroso, né, e gratificante, que estão todos convidados a aproveitar sempre com moderação, né? Sim. Bom, obrigado Ari, mesmo. Se você quiser deixar uma mensagem final aí para as pessoas que estão aqui ouvindo. Algum engenheiro que quer abrir uma nova plataforma. A minha mensagem, acho que vocês começaram falando, né, dos caminhos da vida que às vezes são tortuosos, né, e que a gente só vai olhar lá na frente e falar, putz, tudo fez sentido. A minha mensagem é quem quiser empreender, né, quem quiser dar uma guinada na carreira, ir para um outro lado, obviamente tudo tem que ser medido o risco, né, e o retorno. Eu fiz isso no momento em que, como eu falei, avaliei os cenários e vi que era o pior que podia acontecer e fiz uma aposta que hoje gera frutos, tenho bastante orgulho do que tem sido construído. Então, assim, meu convite a todos é ousar, pensar, arriscar com consciência, né? Mas putz, ir atrás dos seus sonhos, perseguir aquilo que quer construir. Acho que no final das contas é difícil se arrepender dando certo ou dando errado de algo que a gente fez com convicção e buscando algo que seja enobrecedor, né? Boa. Excelente. Muito obrigado bom, mesmo. Mais uma vez, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Vida que segue. Vida que segue. Valeu. Tchau, tchau.